Quero compartilhar uma mensagem muito importante com você hoje, meu amigo e minha amiga. Esta mensagem é sobre um tipo especial de relacionamento em sua vida. Os relacionamentos podem ser um presente incrível ou uma arma destrutiva em sua vida. É verdade o que a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois, caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas como um só se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Veja os maravilhosos benefícios de ter uma pessoa saudável em sua vida. Sinceramente, acredito que as coisas são mais fáceis quando temos a pessoa ou as pessoas certas em nossa vida. Se você tem aquela pessoa que o vê por quem você realmente é e ainda o ama, o aprecia e o apoia, você é verdadeiramente abençoado. E, de fato, Deus quer que você tenha pessoas assim em sua vida. Existem diferentes tipos de relacionamentos que nos definem. O velho ditado "diga-me com quem andas e te direi quem és" ainda é válido hoje. O fato é que o tipo de pessoa que você tem em sua vida influenciará, direta ou indiretamente, o quão longe você irá no destino com Deus. Essas pessoas te levarão para a vitória ou te afastarão de Deus. Como eu sei disso? Vi na Bíblia que Deus estava muito preocupado com o relacionamento que seu povo, o povo da aliança, os israelitas, poderia ter com as diferentes nações ao seu redor, e, por isso, deu-lhes advertências sobre esse tipo de associação. É claro que eles desobedeceram esses avisos e enfrentaram as consequências, mas isso não impediu Deus de falar com eles sobre isso. Deus chegou ao ponto de alertar os israelitas a não se casarem com pessoas dessas nações, pois elas eram adoradoras de ídolos e provavelmente encorajariam o povo a se voltar para seus ídolos também. Isso me leva ao centro da minha mensagem de hoje. Existe uma pessoa especial que Deus quer que você tenha em sua vida. Essa pessoa acabará se tornando sua esposa ou seu marido e ajudará você a construir um lar piedoso, onde serão criados filhos piedosos que representarão o reino dos céus na terra. Deus, estando tão preocupado com você, está prestes a usar esta mensagem para lhe ensinar os sinais de que alguém pode ou não ser a pessoa certa para você no casamento, e o que você deve fazer a respeito. Não se trata apenas de amar alguém sozinho ou querer estar com ele ou ela. Existem outros fatores que você deve considerar também. Se você constrói relacionamentos conjugais apenas com base em sentimentos ou emoções, não espere que dure ou que seja o canal de Deus para o mundo. A história de Salomão é um exemplo perfeito do que pode acontecer a alguém que se casa com a pessoa errada. Veja o que diz o livro 1 de Reis, capítulo 11, versículo 1 ao 10. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não casei com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim, fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera.
e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por causa da sua sabedoria e riqueza, Salomão se tornou muito popular entre as nações e todos queriam estar ao seu favor. Muitos reis e líderes deram suas filhas a ele como presentes para selar seus tratados diplomáticos, combinado com aquelas com quem se casou por si por causa do seu desejo por muitas mulheres. Salomão logo teve um grande harém de 700 esposas e 300 concubinas. O desejo indomável de Salomão por muitas mulheres o mergulhou na decadência espiritual. Essas mulheres eram adoradoras de ídolos. Logo, elas estavam pedindo o apoio do seu marido na adoração a esses deuses, e Salomão cedeu. Ele havia construído o templo de Deus, mas agora estava construindo templos para ídolos em toda a terra para suas esposas, e logo, seu próprio coração também se desviou. Deixe-me declarar isso rapidamente primeiro. Sei que vivemos em um mundo onde o casamento não é mais grande coisa, e quase todos, inclusive alguns cristãos, desprezam sua santidade. Nossa sociedade retirou a definição divina original da aliança conjugal e a substituiu por sua própria definição conveniente, e muitos de nós a aceitamos porque nos convém. Para muitas pessoas, hoje em dia, o casamento é apenas um relacionamento juridicamente vinculativo entre duas pessoas com uma forte conexão emocional ou alguma forma de contrato em vigor destinada a satisfazer um objetivo específico. Um objetivo que, uma vez alcançado, anula o casamento como se não fosse nada. O casamento foi reduzido a algo que qualquer um pode fazer quando quiser, e quando não quiser mais, eles podem seguir caminhos separados. No entanto, querido cristão, o casamento é muito mais do que isso. É uma criação de Deus, sua própria instituição, onde ele continua a levantar e aumentar o seu exército na terra. Nos disseram na escola que a família é a menor unidade da sociedade. É parte fundamental da construção da sociedade e da nação. Qualquer que seja a decadência que reine nas famílias de uma nação, reinará nesta nação como um todo. Ora, porque a nação é feita da família. Oro para que você ouça as instruções finais de Deus sobre a escolha de um parceiro e obedeça a tudo o que ele lhe pedir para fazer. É bom encontrar alguém com quem você queira passar o resto da vida. Deus nos criou para a interação, e também nos criou com emoções para que possamos nos conectar uns com os outros. No entanto, quando se trata de algo tão sério quanto a pessoa certa para você, você deve saber quando Deus está tentando lhe mostrar a atitude a tomar. Provérbios capítulo 18, versículo 22. O que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Lembre-se do que eu disse sobre tornar a sua jornada mais fácil e agradável por causa da pessoa certa em sua vida. Seu primeiro grande companheiro ou companheira é seu cônjuge. Por isso, você deve ter cuidado redobrado na hora de tomar essa decisão. Aqui vão 4 sinais de alguém que não é a pessoa certa para você se casar. Ela não nasceu de novo. O filho de Deus não tem nada que se envolver com o filho do diabo, não importa a atração. Você nunca deve esquecer que você é luz, um filho da luz, e essas pessoas são trevas, sob domínio de Satanás, até que sejam salvos. Você pode ser amigo delas para dar a Deus uma oportunidade de salvá-las, mas tornar-se íntimo e caminhar em direção a um relacionamento conjugal é um risco que você não deve correr. No livro 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 16, diz: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Muitos cristãos foram gravemente feridos, enquanto alguns não sobreviveram a erro neste tipo de decisão. Essa deve ser uma das primeiras coisas a se observar em alguém que você pretende permitir que entre em seu espaço pessoal. Essa pessoa é salva. Ela acredita em Jesus Cristo. Ela entregou seu coração a Jesus como Filho de Deus. Que sistemas de crenças vocês compartilham em comum? Qual é a probabilidade de amanhã essa pessoa se voltar contra você porque nunca foi realmente salva?
Por serem salvas, não quero dizer que elas são capazes de citar toda a Bíblia de capa a capa. Isso pode ser ótimo, mas não é o parâmetro principal. Elas são salvas o suficiente para exaltar a Cristo em suas vidas acima de si mesmos, de seus desejos e acima de qualquer outra pessoa? Se você puder responder essa pergunta, então passaram no teste. Mas se não, reconsidere o relacionamento com essas pessoas. Não se esqueça de Salomão e suas esposas. Elas não estão interessadas nas coisas de Deus e não encorajam a se tornar quem Deus quer que você seja. Este é outro grande sinal a ser observado como filho de Deus que honestamente ama e deseja seguir a Deus até o fim. E com isso quero dizer um cristão sério. Você deve verificar o interesse delas nas coisas que lhe interessam, que é o reino de Deus e sua justiça. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Essa pessoa tem os olhos no céu? Como ela responde quando você fala sobre a Bíblia, vai à igreja, compartilha sua fé, obedece a mandamentos específicos que vão contra a cultura popular e assim por diante? Ela prefere fazer outras coisas e considera Deus apenas como uma diversão para responder como uma preferência religiosa? Amado, neste dia e hora, você não precisa apenas de alguém com a profissão de Cristo, mas alguém com a posse. Não apenas alguém com palavras, mas alguém com os frutos. Você precisa de alguém que seja forte para você no dia da adversidade, quando sua própria força não puder sustentá-lo. Você precisa de alguém que pelo menos apoie as visões que Deus coloca em seu coração. Não adianta estar com alguém e depois trilhar o caminho da vida sozinho. Você não pode perder isso, meu amigo. Peça ao Senhor para ajudá-lo a perceber isso de vez em quando, para que você não desperdice seu tempo, sua força ou seus recursos com a pessoa errada. Ela tenta seduzi-lo a pecar. Outro sinal grave é o sinal da sedução ao pecado. Sei que todos podemos ser tentados a pecar, especialmente com alguém que realmente gostamos. No entanto, o temor de Deus deve ser o centro dos nossos relacionamentos. A Bíblia diz que nossos corpos são templos de Deus e devemos honrá-lo com eles, não importa o que ocorra. Portanto, é um sinal de que alguém não é certo para você e que ele ou ela constantemente tenta fazer com que você quebre esse compromisso com Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Quem quer que diga que, a menos que você se relacione sexualmente, ele vai te deixar, não é a pessoa certa para você. Se afaste dessa pessoa. Você não deve desagradar a Deus para manter alguém em sua vida. Se fizer isso, você chuta Deus para fora desse relacionamento, colocando-se em risco. Vale a pena esperar. Esteja disposto a pagar esse preço. Você não vai se arrepender de manter seu corpo para a pessoa certa. Quem não respeita isso não merece estar na sua vida. Elas são abusivas com você, arriscando sua saúde mental, financeira, física, emocional e espiritual. Não há desculpa para o abuso. Isso é um sinal da falta do temor a Deus e do perigo à frente, e você deve levar isso a sério. Não brinque com isso. A pessoa certa irá amá-lo e protegê-lo. A pessoa errada vai usar e abusar de você. A pessoa certa irá apreciá-lo, fazendo o possível para garantir a sua segurança. A pessoa errada só vai intimidá-lo, fazer você se sentir menos quem você é e machucá-lo de novo e de novo. Depois de perceber essas coisas, medo, ansiedade, insegurança, timidez ou qualquer forma de perigo ou intimidação, por favor, para seu próprio bem, considere isso um sinal de que não é o certo para você. Não tente tolerar ou se casar com essa pessoa. É um preço muito alto a se pagar. Como você pode enxergar esses sinais? Aproxime-se de Deus. Quanto mais perto você estiver de Deus e quanto mais praticar, ouvir e obedecer suas instruções, mais fácil será para Ele falar contigo e você ouvi-lo. Sua segurança, realização e paz estão em sua obediência às instruções de Deus. Eu oro para que você seja contado entre aqueles que acertaram isso, em nome de Jesus. Amém. Relacionamentos são presentes de Deus.
Ou deixe-me reformular melhor essa frase. Bons relacionamentos são presentes de Deus. Deus nos criou como seres sociais, destinados a interagir uns com os outros para viver em nosso máximo potencial na Terra até que nosso tempo acabe. A própria Bíblia diz que é melhor dois do que um. Eclesiastes capítulo 4, versículos de 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão. Mas um só, como se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Esta passagem aqui detalha cuidadosamente os elementos fundamentais que fazem dos relacionamentos algo tão belo. E neste vídeo pretendo focar um pouco mais nos relacionamentos íntimos, tendo em vista os planos conjugais e para toda a vida. Caro Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus nos falou de um dos belos atributos de Deus, que é dar boas dádivas aos seus filhos. Mateus capítulo 7, versículos 9 a 11. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? É uma das maiores dádivas da vida, é a dádiva do parceiro certo. O pregador em Eclesiastes disse que quem não tem ninguém acaba sendo visto como um coitado, pois quando cai não tem quem o ajude a se levantar. Veja bem, sim, você pode ter que se casar para ter pessoas que vão te colocar para cima quando você estiver para baixo. Porém, se formos honestos, há certas situações em que a única pessoa que você precisa neste momento é de alguém que tem um relacionamento íntimo com você. Há situações que posso não estar à vontade de partilhar com você, mas com meu cônjuge posso expor tudo claramente. Existem situações que ninguém pode chegar até você, exceto aquela pessoa com quem você é íntimo. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 22. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Após a criação do homem, Deus viu que ainda havia uma necessidade nele. Ele era único e, embora Deus o tenha feito para interagir consigo, ele sabia que eles não estavam em pé de igualdade e que o homem, mais cedo ou mais tarde, sentiria a necessidade de interagir com alguém que era exatamente como ele. Todos nós sentimos isso em algum ponto em nossas vidas. As crianças parecem se conectar mais com os amigos e grupos de amigos do que com as pessoas mais velhas. Os líderes de jovens confirmarão que os jovens preferem confiar em um líder que pode se relacionar com seus sentimentos e experiências. E quem melhor do que para fazer isso do que alguém que está próximo a eles em idade, ou seja, outro jovem? Deus sabia que Adão sentiria isso e ele sentiu a necessidade de Adão antes mesmo que Adão a sentisse. Isso, bem aqui, é outra demonstração da natureza de Deus. Ele te ama e se importa tanto com você que mesmo antes de você considerar algo como um problema para apresentar a ele, ele já se preocupa em resolvê-lo. Eu tive a oportunidade de conversar com uma amiga há alguns anos e, enquanto conversávamos, ela lamentou como os ladrões estavam prejudicando um determinado empreendimento dela e ela não sabia o que fazer, então recorreu a meios desesperados para conter o problema. Então perguntei se ela já havia falado com Deus sobre isso e ela disse que não, porque achava que Deus não se envolvia nesse tipo de questão. Fiquei bastante surpreso, mas perguntei novamente se o assunto significava algo para ela
E ela disse que sim. Então eu disse que aquilo significava algo para Deus também. O que quer que incomode você, incomoda Ele. Por quê? Porque você é filho dele e Ele te ama. Lucas capítulo 12, versículos 6 e 7. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Se você vale tanto para Deus, então seu relacionamento com o parceiro certo significa algo para Ele. E isso não é apenas porque Ele te ama, mas porque o parceiro errado em sua vida tem o poder de bagunçar e destruir muitas coisas em sua vida. É disso que Deus o protege às vezes, quando parece que seu relacionamento com eles não dá certo. Você tenta tudo que pode, ora o máximo que pode, lê o máximo de livros possível, mas de alguma forma parece que o próprio Deus está impedindo que o relacionamento dê certo. Você não acha que deve haver algo do qual Ele está tentando te salvar e que você nem sabe? Certamente deve haver. Pois não há limite para o conhecimento, sabedoria e inteligência do Senhor Deus. Ele já viu certas coisas e porque você o amou e entregou o relacionamento a Ele, Ele está lutando por você. Muitos jovens cristãos se envolveram em situações as quais Deus não preparou para eles, pois deixaram Deus de lado, fecharam os olhos e os ouvidos para os sinais de alerta e entraram com todas as forças. Hoje eles podem agir como se tudo estivesse bem, mas eles mesmos estão cientes de que estão presos e precisam ser resgatados. É muito importante, caro cristão, crescer em seu relacionamento com Deus. Esse relacionamento fortalece seu espírito e sua mente para perceber as coisas do reino espiritual muito antes que aconteçam. Também lhe dá a habilidade de ver coisas que estão escondidas dos olhos físicos por meio do engano. Essa habilidade é chamada de discernimento. Sei que muitas pessoas recebem o dom do discernimento. Ainda assim, todo filho de Deus que tem o Espírito de Deus tem as medidas utilizáveis dessa habilidade. Você pode chamá-los de desenvolvimento dos órgãos dos sentidos espirituais, assim como os olhos, ouvidos, nariz e pele, que são espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Portanto, quando um homem ou uma mulher entra em sua vida, você pode sentir o tipo de espírito com o qual eles operam seus verdadeiros motivos. Você também é capaz de ler os sinais e entender suas implicações na vida real e no tempo. Dessa forma, você é capaz de obter a sabedoria necessária para sair enquanto pode, antes que o dano seja causado. Veja, a maioria das pessoas pensa: bem, vou dar uma chance. Se não der certo, sempre há a opção do divórcio. Elas não conseguem compreender que há uma boa razão para Deus dizer que odeia o divórcio. Uma das razões pelas quais o divórcio fez o que fez com você. Claro, você sempre pode ir embora se quiser, mas será que pode evitar os danos que isso causou a você? E se você já teve filhos, a eles também? Mas com a ajuda de Deus você pode evitar essas experiências antes que elas aconteçam em sua vida. Como? Quando você permite que ela te guie e te dirija o curso dos seus relacionamentos com os outros. Então, como você sabe se Deus quer você com alguém? O que acontecerá se Ele quiser que você permaneça com essa pessoa? Primeiro, entenda que muitos sinais podem aparecer, alguns confiáveis e outros nem tanto. Então é importante que você saiba a diferença. Veja o que acontecerá se Deus quiser que você conheça alguém. Ele vai unir vocês dois. Isso pode funcionar com sentimentos, mas os sentimentos não serão a base. Você provavelmente nem vai gostar dessa pessoa dessa maneira. Ainda assim, de alguma forma, você vai perceber que ela vive em seus pensamentos. Vocês esbarram um no outro em situações e lugares não planejados. Você pode tentar o quanto quiser e até mesmo orar a respeito, mas isso só acontecerá mais e mais. Às vezes, algumas pessoas podem até se mudar da cidade por causa disso, mas depois de um tempo, algo sempre acontece. Ou elas retornam, ou a pessoa de quem elas estão fugindo se muda para o mesmo ambiente também, e assim por diante.
Lembre-se que eu disse que não se trata de sentimentos obsessivos ou apaixonados por ele ou por ela, mas sim de uma conexão orquestrada por Deus que, quando aceita, pode se transformar em um sentimento mais íntimo. E uma coisa muito importante, provavelmente a mais importante de todas, é que Deus lhe dará paz. Um dos sinais de que você deve se afastar dessa pessoa é a pressão. Pressão para pecar, para se tornar algo ou alguém que Deus não criou, para agradá-la mais do que a Deus. Pressão do medo de que você possa estar fazendo algo errado e assim por diante. Quem quer que seja que Deus deseje que você conheça, Ele manterá sua mente em paz. Essa pessoa te ajudará a se aproximar de Deus. Ela estará interessada em seu potencial e te ajudará a desenvolver isso. Ela encontrará meios de te ajudar a se sentir amado, seguro e protegido. De alguma forma, você encontrará paz comprometendo-se com ela e com suas próprias visões sem se sentir intrusivo ou equivocado. Você sentirá que a visão dela também complementa o objetivo da sua vida. E você encontrará realização ajudando-a a alcançá-la. É uma bela jornada encontrar e estar em um relacionamento ordenado por Deus, meu amigo. Não se contente com nada menos do que isso. Não exclua Deus dessa área vital de sua vida. Ele quer se envolver nesse aspecto para que, em um mundo cheio de trevas, você e a família que surgirá de vocês dois sejam a luz para acabar com a escuridão. Oro para que você acerte nesse aspecto da sua vida quando chegar a hora de estar com alguém, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus está repleta de mensagens significativas para nos ajudar a viver a vida com o mínimo possível de perdas e derrotas, de modo que construir nossas vidas sobre ela é como construir sobre uma rocha. Uma dessas mensagens é encontrada em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que diz: Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Se você quer viver sua melhor vida, experimentar tudo o que Deus quer que você experimente, ou agradá-lo, então você deve aprender a seguir o padrão que Ele estabelece. Algumas vezes, esses padrões não farão sentido. Eles podem nem sempre apelar para a sua inteligência ou emoções humanas. Ainda assim, aqueles que andam por eles nunca se arrependem de fazê-lo. Por exemplo, quando Jesus estava ensinando seus discípulos quando vivia na terra, Ele os ensinou muitas coisas que os ajudariam a se tornarem pessoas melhores. Uma das coisas que Ele lhes ensinou foi o preço do discipulado. Jesus ensinou que qualquer um que decide segui-lo deve estar disposto a pagar o preço que vem com essa decisão. Lucas capítulo 14, versículos 25 a 30. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. A decisão de ser um discípulo de Jesus não é um passeio alegre, é uma guerra e requer alguém que compreendeu o preço e decidiu se comprometer até o fim. Esta é a razão pela qual a maioria das pessoas segue Jesus por um tempo, apenas para voltar atrás em face de uma crise ou outra. O caminho da justiça não é o caminho que muitas pessoas encontrarão para caminhar confortavelmente. A maioria das pessoas sente que o caminho de Deus não é divertido, que as regras envolvidas são muito difíceis de cumprir e ninguém nunca desfrutará da liberdade da vida se escolher o caminho de Deus. Eles acreditam que a vida é para ser desfrutada, portanto, servir a Deus fielmente só leva a uma vida de escravidão, onde eles não serão livres para fazer suas escolhas, festejar como quiserem, sair com quem quiserem e fazer tudo o que quiserem à vontade.
Alguns até dizem que Deus sabe que os homens não podem andar em seus caminhos, porque sempre acabarão falhando quando tentarem. Eles dão exemplos de pessoas que tentaram e falharam como desculpa para justificar sua postura. Esses exemplos às vezes podem até parecer convincentes, até mesmo para muitos de nós que cremos. Em algum momento, podemos até pensar em seguir esse caminho ou tentar andar como eles para explorar a vida também. Outros até mesmo se entregam a práticas ímpias parecidas, pois não sabem melhor. Porém, Deus tem uma mensagem para você hoje. Ele quer que você se torne mais sensível e mais sábio na escolha dos tipos de pessoas que você permite entrar em sua vida. Veja, a razão é que Deus quer que você seja diferente. As chamadas promessas de liberdade que o mundo ou qualquer um que seja contrário a Deus pode escolher propagar não valem a pena. Elas são falsas. Segundo Pedro, capítulo 2, versículos 18 e 19. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Caro crente, o fato de Deus nos achar dignos de seu amor e até mesmo nos considerar como parte de sua grande família, prova que Ele quer que sejamos felizes e tenhamos uma boa vida. Há certas pessoas com as quais você deve estar atento se quiser permanecer de pé e se realmente quiser vencer nesta vida sem perder a sua alma para o diabo. Você deve saber que sua vida é definida pelos tipos de pessoas que o cercam. Portanto, quem deve estar à sua volta? Aqueles que agregam valores inestimáveis e duradouros ou aqueles que usam prazeres temporários para drenar a vida e as virtudes escondidas em você? As pessoas às quais você se associa também afetam suas impressões de vida, o que influencia suas decisões de vida. O que significa que os tipos de pessoas com quem você anda podem afetar a forma como você vê as coisas. E isso afetará a forma como você toma as decisões todos os dias. O homem foi criado para relacionamentos, para interação, comunidade e apoio. Deus não criou o homem para ser isolado ou separado individualmente. Somos todos diferentes por isso, para que possamos interagir e nos beneficiar de nossas diversidades. Imagine o mundo de hoje sem interação, cada um fazendo o que quer. Não daria certo. Ninguém conquistaria nada. Tudo o que aprendemos para nos tornarmos o que somos hoje, aprendemos com alguém, sejam nossos pais, professores na escola, o vizinho do lado e assim por diante. Os carros que usamos hoje, embora tenham começado como iniciativa de um único indivíduo, precisaram da contribuição conjunta de diferentes mentes e diferentes mãos para serem conquistados. Viver em comunidade é poderoso a este ponto, meu amigo. E o que a Bíblia diz sobre a diferença entre a comunidade dos sábios e a dos tolos? Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Será muito difícil e frustrante conseguir se tornar quem Deus quer que você seja, enquanto se cercar de pessoas erradas. Porém, quando você caminha com aqueles que estão nos planos de Deus para você, você não apenas encontra motivação para dar o melhor de si, mas também encontra conforto que cura suas feridas. Deus não quer que você ande sozinho. É por isso que Ele nos deu o Espírito Santo para andar conosco. Mas Ele também traz o tipo certo de pessoas para se juntarem a nós no caminho para o destino que Ele planejou para nós. Confiar em Deus para nos ajudar a identificar esse grupo de pessoas em nossas vidas nos ajudará a nos livrar das pessoas erradas com precisão. Deixe-me falar sobre duas categorias de pessoas com quem você não pode andar. Em primeiro lugar nesta lista, você tem aqueles que dizem que você ficará melhor fazendo outras coisas, além de ser piedoso e semelhante a Cristo. Olha, eu sei que a vida pode ser bem difícil às vezes. Os desafios podem cercá-los por todos os lados, mesmo quando parece que você está fazendo todos os esforços para cumprir as instruções de Deus.
mas não há nome, aquisição, conquista e nada existe nesse mundo ou no mundo por vir que possa lhe dar o tipo de amor, alegria e satisfação que Jesus oferece. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os planos de Deus para você são planos bons e de paz. Nunca se esqueça disso. O que quer que você esteja passando em sua caminhada com Ele agora, não determina seu amor por você. Em vez disso, suas intenções e obras para você são perfeitas apesar de tudo. Nunca pense que sua vida em Deus nada mais é do que dor e infelicidade. Assim, porque você não pode andar com qualquer pessoa que encontrar, Deus quer que você seja capaz de identificá-las por suas características, e esta é uma das coisas que você deve buscar. Deus está lhe dizendo para não andar com a pessoa que lhe diz que você não precisa orar quando você sabe que precisa. A pessoa que diz para você ir ver um filme, sair juntos ou dar um passeio, quando você deveria estar estudando a Bíblia ou se encontrando com outros irmãos para a comunhão. Eles podem não necessariamente dizer para você pecar, mas também não o encorajam a se encontrar em Deus. Você vê porque deve fazer conexões mais profundas com pessoas que vivem como se toda a sua existência dependesse de Deus e sem Ele elas estariam perdidas? Elas irão desafiá-lo com seu zelo. Elas não terão medo de lhe dizer a verdade ao perguntarem sobre seus progressos e fracassos em sua jornada com Deus. Não perca nenhuma chance de se conectar com pessoas assim, não importa a sua aparência ou de onde venham. Próximo na lista estão aqueles que nos encorajam a praticar iniquidades. A Bíblia nos diz para fugirmos de todas as formas de injustiça ou iniquidade. Devemos fugir de todas as formas, pois elas nunca nos beneficiarão ou acrescentarão algo de bom às nossas vidas. O Salmo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui Deus nos diz que há uma bênção sobre o homem que escolhe evitar os conselhos ou sugestões dos ímpios. Esses são diferentes da primeira categoria, porque não são neutros sobre suas convicções. Eles dizem na sua cara que é melhor você no pecado do que na verdade. Eles podem incentivá-lo a mentir, roubar, trapacear, assistir ou usar um material destrutivo e muito mais. O que eles não sabem, porém, é que somos escravos de tudo que damos às nossas lealdades. Romanos capítulo 6, versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? A vida dessa pessoa permanecerá sob os esquemas do diabo até que seja totalmente destruída. A verdadeira liberdade vem quando nos livramos de toda injustiça e iniquidade, seja em associação ou em atributo. Caro amado, você deve permitir que a justiça de Deus o cubra como um manto e o proteja das poluições deste mundo. Deixe a retidão reinar em seu coração. Deixe que ela se torne a âncora, um padrão para seus pensamentos, escolhas e ações. Não deixe que nada o faça colocar Deus em segundo lugar em sua vida. Não importa o que seja. Nem seu trabalho,
ou uma ambição de carreira, nem acadêmicos da escola, eventos sociais, romance, aventuras, família ou mesmo influências políticas ou financeiras também. Nenhum prazer de hoje pode se comparar ao arrependimento de perdê-lo para sempre na eternidade. Porém, o amor e a luz de Deus encherão o seu coração e iluminarão o seu caminho quando Ele viver em você e guiar o caminho do seu destino. Sempre há perfeita paz no coração daqueles que colocam suas vidas nas mãos de Deus. E quando se conectam com pessoas que têm as mesmas convicções de Deus, eles se formam uma linda constelação que brilha no mundo para abençoá-lo. Não deixe o diabo tentar você. Este é o aviso de Deus a todos os que creem. Não resta muito tempo. O que você pensa quando liga a TV ou vai a qualquer canal de notícias e ouve falar de guerras, desastres, crises aqui e ali, pandemias, políticas governamentais que provocam tumultos e assim por diante? Desastres estão acontecendo com frequência. Muitos sinais assustadores apareceram. Que advertência esses sinais nos trazem, senão que, ao contrário da crença popular, não nos resta tanto tempo na Terra. Deus está encerrando as coisas e muito rápido. Os profetas antigos, Jesus e até mesmo os discípulos nos alertaram sobre esses sinais e hoje os vemos acontecendo diante de nossos olhos. Não deixe ninguém te enganar como nos dias de Noé, dizendo: Deus está demorando muito, ou não há nada como o arrebatamento ou o fim dos dias. O céu já está aqui, ou que o tempo do fim ainda está longe. É uma cilada. O inimigo quer que você baixe a guarda e aceite um cristianismo medíocre. Ele não quer que você fique alerta em pureza e retidão, mas viva como todo mundo, em vez de viver como alguém que espera a volta do Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 36 ao 39, diz: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. A escuridão e as anomalias que você vê ao seu redor hoje é a decadência da sociedade, o aumento da maldade, a apostasia de muitos cristãos, o mundanismo e assim por diante. Não seja pego de surpresa. Jesus já nos alertou sobre isso. Estamos nos últimos dias. Não deixe o diabo tentar você. Muitas pessoas estão sendo levadas por seus enganos. Você deve estar em guarda. Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 44, diz: Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O que é um aviso? É uma mensagem que informa sobre um perigo ou risco iminente caso certas medidas não sejam tomadas. Um pedaço de informação que avisa uma pessoa de perigos. Os últimos dias referem-se ao período em que precede a segunda vinda de Jesus Cristo. A Bíblia já nos disse que aqueles dias seriam marcados por eventos tristes e devastadores que aconteceriam na terra antes da volta de Jesus para receber os santos no reino de Deus. Este evento final é chamado de arrebatamento. O arrebatamento precederá a grande tribulação e a ascensão do anticristo ao poder. Você não quer estar aqui quando chegar a hora. Acredite em mim. É por isso que você deve levar a sério o aviso de Cristo. O arrebatamento é para todos os santos e nenhum santo deve perdê-lo por nada. No livro 2 de Pedro, capítulo 23, versículo 14 e 17, diz: Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que,
arrastados pelo erro desses insubordinados, descascais da vossa própria firmeza. Depois que um aviso é recebido, você tem a escolha de atender, dar o passo certo na direção certa para a sua segurança, ou jogar tudo pela janela e continuar para sua própria destruição. A palavra de Deus nos mostrou que o plano dele não é ver ninguém destruído em seus pecados, mas que eles se convertam e sejam salvos. Você está ouvindo essas palavras hoje, porque Deus quer que você seja salvo. Ele te ama muito. Ele quer que você se acerte com Ele. Ezequiel capítulo 18, versículo 23, diz: Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes, que ele se converta dos seus caminhos e viva? Em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, Deus repete novamente, e eu preciso que você imagine que Ele está falando com você agora. Diz-lhes: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. As advertências e alertas de Deus nascem do amor e cuidado genuíno dele. Você não pode odiar alguém e alertá-lo ou adverti-lo. Você não pode ser uma divindade sanguinária e ainda tentar salvar pessoas que nem mesmo querem você. O amor de Deus é real, e ele é demonstrado por meio de suas advertências. Ele não deseja que ninguém perca a comunhão eterna preparada para o seu povo. Deus não deseja apenas sua salvação, mas também a sua segurança e exclusão da destruição que um dia foi profetizada sobre o mundo. Ele também deseja que você escape da condenação das almas que morrem sem Cristo. Quais são alguns dos sinais que confirmam tudo o que Jesus disse? Mateus 24 destaca muitas dessas coisas, entre outras passagens bíblicas. Além de estar em guarda para aquele grande dia que virá inesperadamente, Jesus alertou que mentirosos, charlatões e falsos profetas virão. Eles alegarão ter o nome de Cristo, mas por dentro não passam de lobos prontos para devorar e tirar vantagem do povo de Deus. No livro 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 3, diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. A maioria das pessoas será enganada, não porque querem, mas porque estão desesperadas, precisam de cura, desejam soluções para os problemas deste mundo e aceitarão qualquer um que lhes prometa isso. Esses profetas se aproveitarão disso e os machucarão ainda mais, esmagando sua fé e inibindo seu crescimento espiritual, afastando-os de Deus. Eles vão encorajar as pessoas no caminho do pecado e dizer para viverem como o mundo. E porque muitas pessoas não estão dispostas a seguir a verdade, elas irão atrás desses falsos mestres e assim perderão a presença de Deus. Seu amor por Deus esfriará e elas se afastarão. Jesus falou sobre os dias em que as pessoas e países se enfrentarão. Fome, desastres naturais e pestilências não serão novidade, bem como perseguições aos cristãos, traição da fé, deslealdade e aumento da maldade. Você concorda comigo que estamos vivendo esses dias hoje? Mateus capítulo 24, versículo 6 ao 13 diz: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
Jesus mencionou isso como indicadores de que deve acontecer nos últimos dias. Ele disse que tudo isso acontecerá antes da sua segunda volta. O que você está fazendo? Você está se preparando para a volta de Jesus? Ele o encontrará na fé? Ele o encontrará no temor de Deus? Jesus fez uma pergunta em Lucas capítulo 18, versículo 8. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Em sua primeira vinda, Jesus veio como Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas em sua segunda vinda, ele virá como Leão de Judá, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o justo juiz que recompensará a todos de acordo com o que ele ou ela fez, bom ou mal. A Bíblia adverte que indivíduos egoístas e glutões também se levantarão nos últimos dias, pessoas cujo único objetivo é satisfazer seus desejos e a si mesmos. Deus não está no plano deles, nem Cristo, nem o céu. Sua barriga é seu Deus e eles não se sacrificarão por nada, além de si mesmos. Essas pessoas vão zombar de qualquer coisa que envolva ir além pelo amor de Deus. Elas zombarão de você por passar seu tempo em oração, por você sofrer por causa do Evangelho sem concessões e por dar para o avanço do reino de Deus. Elas querem as bênçãos e o amor de Deus, mas se desviam das justas exigências de Deus num piscar de olhos. Veja, o desejo de ter tudo, comer tudo e beber tudo fez com que muitos se entreguem a todas as formas de ilegalidades e imoralidade. As pessoas são inquietas e implacáveis até que seus infinitos desejos sensuais e luxúria sejam saciados. Querido Filho de Deus, posso não ser capaz de mencionar tudo sobre o fim dos tempos para você, e tenho certeza de que você já recebeu a mensagem tanto de mim e da Bíblia, quanto dos eventos que estão acontecendo no mundo de hoje. A palavra da verdade está disponível para todos, mas muitos do que hoje buscam apenas o que seus ouvidos desejam e o que atende aos seus desejos egoístas. Preferem fazer o mal deliberadamente a ceder à direção do Espírito Santo. Você não deve estar entre eles. Esta mensagem não é para assustá-lo, mas para te lembrar dos tempos em que estamos e do tipo de vida que deveríamos estar vivendo. No livro 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 ao 11, diz: Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tornando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos ou quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocadamente, como também estáis fazendo. Irmãos e irmãs, temos uma esperança gloriosa em Cristo se nos apegarmos com Ele à fé, andando em amor uns com os outros e obedecendo suas palavras. Nesses últimos dias, não devemos apenas esperar ver perigos ou problemas, mas também as poderosas obras de Deus. Deus também está trabalhando poderosamente como nunca antes. Ele pretende operar poderosamente para que o mundo veja uma testemunha em você e se volte para Deus. Nestes últimos dias, Deus quer fazer de você uma testemunha, uma evidência viva de sua pessoa e de seu reino. O amor de nosso Pai é infalível. É a razão do sacrifício de Jesus por nós. Jesus morreu para que a vida eterna, a vida divina de Deus, esteja disponível para qualquer um que esteja disposto a aceitá-la com fé e andar nela em obediência. Não vamos varrer este aviso para debaixo do tapete, mas levá-los a sério. Vamos nos voltar para Deus hoje em arrependimento de todo o estilo de vida que não agrada a Ele. Peça sua ajuda e, com fé,
Confie nele para torná-lo melhor. Afaste-se de tudo que o contamina em seu espírito e apegue-se às coisas que fortalecem sua fé e amor a Deus. Existe um reino ao qual pertençamos, e há muita alegria esperando por todos que chegarem até ao fim. Ainda há espaço para mais pessoas no reino de Deus. Então, se você ainda não recebeu o Filho, Jesus, pela fé, agora é a hora certa. Não fique mais um dia sem aceitar Jesus em seu coração como Senhor e Salvador. Ele entrará, limpará sua vida e te guardará até o fim. Que a graça do Senhor guarde a todos nós, em nome de Jesus.